Bom Dia, Ministro. Quinta-feira, 11 de julho de 2024, um ótimo dia para você. Começamos o dia ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, sempre na companhia de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Bem-vindos todos, eu sou Vanessa Leda e este é o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ver, pode também acompanhar na sua TV, no canal Gov ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Outra opção é acessar o site da Agência Gov, nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Lá você acompanha as principais notícias do governo federal e dá também para baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o canal Gov e ter toda a nossa programação ao vivo na palma da sua mão. Hoje o Bom Dia Ministro recebe Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que fazem a EBC e a SECOM do Governo Federal. Quero parabenizá-los por essa iniciativa, por esse programa que já faz parte do cotidiano dos brasileiros e brasileiras. Eu quero cumprimentar os seus colegas aqui de bancada, Reinaldo, Rose, Cristina, Mariana, abraçar os queridos amigos Jean Lima, presidente da EBC, e Juan, que fazem um trabalho aqui extraordinário. Quero cumprimentar a sergipana Heloísa Galdino também, que trabalha aqui junto com a Maíra, e cumprimentar todos que fazem a EBC, que está construindo esse novo momento da história da comunicação oficial do nosso país, e parabenizar por essa iniciativa, Vanessa, de fazer esse programa conectados com rádios no Brasil inteiro. Então eu quero abraçar todos que fazem a Rádio Metrópole de Salvador, não é isso? A Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Antena Esportiva do Rio de Janeiro, a Rádio Fan FM lá de Aracaju, Sergipe. Quero cumprimentar a Rádio Cultura de Belém, cumprimentar essa central de notícias das rádios comunitárias em São Paulo, uma excelente ideia de poder também envolver as rádios comunitárias nesse pool de comunicação comandado pela EBC aqui em Brasília, que o Brasil todo está nos ouvindo nesse momento e nos vendo pela internet. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de conversar com o povo brasileiro neste dia de hoje. É isso, ministro. Nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Ministro, vou começar fazendo uma pergunta a respeito do evento que aconteceu nessa quarta-feira, dia 10, o evento com os catadores, o encontro com os catadores e catadoras. Teve a regulamentação da lei, teve anúncio de pacotes de medidas. Eu gostaria que o senhor explicasse para o cidadão brasileiro a importância dos catadores e catadoras brasileiros, principalmente nesse contexto de transição para um modelo de economia de baixo carbono, um modelo de economia verde, que tem tudo a ver com o setor, e explicar aí para os cidadãos qual é a previsão aí de instrumentos econômicos para esse setor. Se eu pudesse resumir numa tríade de palavras, eu diria reconstrução, sucesso e emoção. Foi um evento muito, muito bonito, esse encontro do presidente Lula com os catadores e catadoras do Brasil, que foram enxotados da política pública nacional pelo governo anterior, que foram perseguidos, que foram a cadeia produtiva da reciclagem foi completamente desmontada pelo governo que nos antecedeu, priorizando startups e empresas em detrimento das cooperativas de trabalhadores, onde podiam as coisas acontecer simultaneamente. Então são brasileiros e brasileiras que vêm sofrendo muito com a falta de políticas públicas. Pelos dados das associações de catadores, são 800 mil catadores no Brasil. A maioria mulheres, negras, chefas de família? A maioria mulheres, periféricas, negras, chefes de famílias. Então, são brasileiros e brasileiras que precisam da presença do Estado. E ontem,
ontem nós retomamos alguns programas que o presidente Lula criou no seu primeiro governo, no seu segundo governo. Então, e fizemos um total de investimentos de 425 milhões para a cadeia produtiva dos catadores. Foram investimentos do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, da Petrobras, na área que ela, no Rio Grande do Sul, nas cidades que ela tem jurisdição para poder investir. Foram recursos da Itaipu Binacional, também na área de abrangência da Itaipu. Foram investimentos muito significativos, que são editais, chamadas públicas, que vão desde capacitação de catadores, custeio das suas associações e cooperativas, compras de equipamentos, veículos, prensa, balanças, Tem um projeto também que eu fico muito feliz que nós estamos iniciando, que é o Cidadã, Conexão Cidadã, que nós estamos começando em 6 capitais, em todas as regiões brasileiras, que é um trailer que vai percorrer as ruas das cidades, dessas capitais, com serviços públicos do governo federal, do governo estadual e da prefeitura que está recebendo, indo atrás das pessoas, se eles estão no cadastro único, se eles têm documentos, dando visibilidade àqueles que muitas vezes estão invisíveis do sistema, invisíveis das políticas públicas. Então a ideia central é a gente poder identificar e ir atrás desses catadores que estão nas ruas também, que muitas vezes as pessoas não percebem, não estão nas estatísticas do governo. Então foi uma coisa muito significativa ontem. Nós tivemos, foi uma construção feita no Conselho de Ministros, que trabalham as políticas para os catadores, que o presidente criou em 2010. Nós reeditamos agora, que foi cancelado pelo governo anterior, e nós trouxemos de volta. Então, nesse ambiente de 18 ministérios, com a presença dos catadores, nós construímos essa agenda muito importante para esses brasileiros e brasileiras, para um volume de pessoas grande, e que agora a nossa luta, como disse o presidente ontem, é que a gente possa monitorar. Então nós estamos, eu e a nossa equipe da Secretaria-Geral, fizemos a reunião ontem do CIISC, do Conselho, uma reunião técnica com os pontos focais técnicos de cada ministério, com a presença dos catadores, para poder monitorar essas ações. O presidente ontem determinou que eu fizesse a relação com os ministros, com os ministérios, para que isso que nós anunciamos ontem, que já está rodando, possa se transformar em prática direto na vida das pessoas. E isso nós vamos fazer. Foi uma coisa ontem que nós fizemos um pouco diferente dos outros anúncios, porque esses anúncios, essas coisas já estão acontecendo. Nós startamos os editais, os bancos públicos, as chamadas. Então, ontem não foi assinatura, ontem foi anúncio do que nós estamos ao longo desse mês inteiro trabalhando e já colocando em prática. Então, foi importante isso, e agora é monitorar para que essas políticas públicas cheguem diretamente aos catadores e catadoras. Essa é a determinação do presidente. Isso nós vamos cumprir. Eu vou acompanhar, vou monitorar e vou discutir no ambiente dos ministérios para poder a gente ver isso acontecer na prática. Então, são 425 milhões. Sabe o que significa dizer isso, Vanessa? O maior investimento para a cadeia produtiva da reciclagem de materiais recicláveis no Brasil. 425 milhões que o governo do presidente Lula, sob a coordenação minha da Secretaria-Geral, está investindo nos catadores e catadoras, nos serviços ambientais que esses brasileiros e brasileiras prestam, o maior investimento da história do Brasil. Eu vou repetir, 425 milhões que o governo do presidente Lula está investindo para chegar aos catadores e catadoras de materiais recicláveis do nosso país.
Excelente, este é o Bom Dia Ministro, com o ministro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Esses e outros assuntos devem ser abordados aí pelas nossas emissoras de rádio parceiras. Então vamos começar? Vamos seguir? Vamos lá. Agora a gente vai começar com a Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia. Quem vai fazer a primeira pergunta é Luciana Freire. Bom dia, Luciana. Olá, Vanessa. Bom dia. Márcio Macedo, agradeço demais pelos cumprimentos dessa conversa, especialmente para Salvador. Pois bem, ministro, eu quero conversar com o senhor um pouquinho sobre o Plano Clima Participativo. Eu sei que essa plataforma já foi lançada há um mês. Vocês estão me escutando bem? Desculpe, interrupção. Sim, pode continuar, Luciana. Sobre o Plano Clima Participativo, eu sei que essa plataforma foi lançada há mais ou menos um mês. Quero saber um pouco de como a população tem engajado e de qual será o olhar a partir de agora para a construção de políticas públicas. A gente sabe que a questão das mudanças climáticas é evidente, está aí para ficar e não estamos preparados. Passamos por uma situação terrível, faltam adjetivos para dizer o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, e acontece que a Bahia também sofre muito com fortes chuvas, enchentes. Então eu quero entender e até estimular também todo mundo aqui da Bahia para participar dessa plataforma. Então quero que o senhor traga detalhes, por favor, e entender mais também desse processo de como as políticas públicas serão construídas a partir dessa participação popular. Olá, Luciana Freire, todos que fazem a Rádio Metrópole de Salvador. Olá, alô Bahia de todos os santos, encantos e axés. Que bom falar com o povo da Bahia. Eu estive aí com o presidente Lula no 2 de julho. Fizemos no dia anterior várias inaugurações e anúncios em feira e em Salvador. E no outro dia participamos do 2 de julho, que é a verdadeira independência do Brasil, né? Porque o 7 de setembro, que todos nós respeitamos e saudamos, ele foi um grande acordo. E o 2 de julho foi a resistência do povo baiano, do povo brasileiro, para que o Brasil pudesse ser independente. Então, talvez seja a nossa independência de massa, seja o 2 de julho na Bahia. Mas é bom falar com os baianos e com as baianas. Eu queria, antes de entrar nessa pergunta, só fazer justiça aqui em relação aos nossos parceiros que nos ajudou ontem no lançamento dos catadores e catadoras. Nós relançamos ontem o Cataforte, que foram 133 milhões. O Cataforte é um programa que foi o Cataforte Bancos, que foi 94 milhões entre BNDES, Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então eu agradecer imensamente a Tereza Campelo do BNDES, a Cláudio, presidente da Caixa, a Tassiana, presidente do Banco do Brasil, a Cleito, presidente da Fundação Banco do Brasil, que foram muito diligentes, que ajudaram demais para se tornar isso realidade. E teve o Cataforte Ministérios, que foram 11 milhões do Ministério das Cidades, que eu quero agradecer ao ministro Jader, e 17 milhões do Ministério... Foi 17 milhões do Ministério do Meio Ambiente. Eu quero agradecer a ministra Marina. O Conexão Cidadã, que é o que eu falei aqui, que é a Fundação Banco do Brasil também, 6,2 milhões em parceria com os estados e municípios. E a Itaipu, com a gestão de resíduos sólidos, que foram 278,4 milhões. A Petrobras, com ações no Rio Grande do Sul, em Canoas e Esteio, porque lá foram destruídas completamente a maioria das cooperativas. Então vai ser um trabalho de recuperação, de cadastro de catadores, de mapeamento e de poder reestruturar as cooperativas. São 17,3 milhões. E um projeto também de gerenciamento de resíduos sólidos na terra Yanomami, que foi uma parceria do Ministério dos Povos Indígenas, da ministra Sônia Guajajara, e do Ministério do Trabalho, do ministro Marinho, que consiste, Vanessa, numa coisa seguinte: a invasão dos garimpeiros lá deixou muito resíduos de plástico, de metais, de ferro,
as cestas básicas que chegam lá e as ações humanitárias de saúde também geram muito resíduos. E aí você está numa aldeia indígena. Então, nós estamos o quê? Nós vamos capacitar indígenas, pode ter a primeira cooperativa de catadores e catadoras formada por mulheres indígenas e que vamos fazer um ponto de baldeação desses resíduos para que possa vir para o continente. Então são 20 milhões lá, uma ação muito interessante e uma coisa muito festejada pelos catadores, que foi o decreto que o presidente assinou da Lei de Incentivo à Reciclagem, que é pilotada pelo Ministério do Meio Ambiente e que os catadores chamam da Lei Rouanet da reciclagem, que é a possibilidade de captar recursos com empresas e isso ser descontado no imposto dessas referidas empresas, exatamente como é a Lei Rouanet da Cultura. Então foi uma coisa muito legal, eu queria iniciar fazendo esses complementos. Em relação ao plano Clima Participativo, Luciana, nós estamos vivendo um momento da humanidade de conviver com as consequências das mudanças climáticas. Eu tenho uma formação na área ambiental, eu sou biólogo por formação, tenho mestrado em meio ambiente e desenvolvimento. Então, uma parte significativa da minha vida eu tratei com os temas ambientais. Fui secretário de Estado do Meio Ambiente no meu município, no meu estado, fui superintendente do IBAMA também no estado de Sergipe. Nos meus 2 mandatos de deputado federal tive uma temática muito forte sobre a questão das mudanças climáticas, do clima. Presidi a comissão mista por senadores e deputados do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas, fui relator e fui presidente, coordenei o debate sobre o Código Florestal. Então eu estou falando tudo isso para dizer que esse é um tema que nós que trabalhamos na área já víamos acompanhando há algum tempo que isso ia acontecer. Em algum momento a fatura ia ser cobrada pela natureza desse processo de poluição, de emissão de gases de efeito estufa, desse modelo de desenvolvimento nas economias carbonizadas. Então esse é um assunto muito sério. Nós estamos vivendo aí secas em locais onde tinha chuvas em locais onde era seca, e agora a tragédia do Rio Grande do Sul é um exemplo claro e evidente da realidade do que são as mudanças climáticas e da necessidade de combatê-las com políticas públicas. Existem aqueles negacionistas, aqueles que negam a vacina, aqueles que negam que a Terra é redonda, né? E aqueles que negam a mudança climática. Mas a ciência, de forma muito objetiva, coloca a necessidade de ter políticas públicas de combater as mudanças climáticas. O presidente Lula está muito atento com isso e fez e determinou que o nosso governo, liderados pelo Ministério do Meio Ambiente, pudesse ter políticas transversais de combate às mudanças climáticas. E no diálogo com a ministra Marina e com o presidente Lula, eu sugeri que nós fizéssemos o plano que o presidente determinou que fosse feito pelo nosso governo, fosse feito com as mãos do povo também, à luz do que nós fizemos no planejamento participativo. O planejamento participativo é um case para o mundo inteiro. Tem 11 países já pedindo que a gente vá apresentar o planejamento participativo. Dos Estados Unidos à Alemanha, que querem conhecer como é que um país continental como o nosso, com as dimensões continentais como essa, um país com estados federados, nós fizemos um planejamento que 84,5% do conteúdo que está no planejamento do país para esses próximos anos vieram da plataforma do Brasil Participativo. 4 milhões de pessoas participaram, e das plenárias presenciais com 38 mil pessoas que participaram. Então nós pegamos o modelo do planejamento participativo do PPA e estamos propondo que seja construído o plano clima, que é para enfrentar esses desafios da mudança climática, seja um plano clima participativo. E eu e a ministra Marina definimos que nós vamos fazer 7 plenárias nos 6 biomas brasileiros. Cada bioma do Brasil, nós vamos na Caatinga, vamos na Amazônia, vamos nos Pampas, vamos na Mata Atlântica, vamos lá no Pantanal e vamos fazer um aqui na capital do Brasil, no Cerrado. Então, são debates que nós vamos fazer para que a sociedade brasileira possa colocar suas impressões digitais
no plano brasileiro de enfrentamento às mudanças climáticas. Eu estou muito otimista com isso, que eu acho que é importante, porque quando a gente faz coletivamente, quando a gente faz com a participação do povo, a possibilidade de errar é menor e a possibilidade de acertos são maiores. Então, essa é uma determinação do presidente Lula. Ele diz que não pode só governar para o povo, tem que governar para o povo, com o povo, construindo as suas políticas. Porque as pessoas sabem onde estão os problemas, as pessoas vivem no seu dia a dia as suas dores, têm os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, e isso precisam estar refletidas em políticas públicas. Então nós vamos fazer esse processo de forma muito participativa, colocando também a participação digital. Porque qual foi o grande lance do PPA? Nós pegamos a experiência do Decidim da Espanha, que é uma plataforma, e adaptamos à realidade brasileira. Então criamos uma plataforma jabuticaba, bem brasileira, única, que a gente discute os problemas de forma séria. Cada CPF é uma pessoa, a plataforma possibilita que você trate do assunto, que evite fake news, que evite agressões, que seja uma coisa bastante respeitosa com os atores de governo, com o povo e com a sociedade brasileira. Então nós pegamos essa plataforma que nós utilizamos no PPA, que está sendo utilizada pelas conferências, pelos ministérios, pela sociedade civil organizada quando precisa. Nós vamos fazer também esse plano do clima participativo pela plataforma digital. Então já está acontecendo na prática. Pois eu tenho informações aqui que já teve mais de 51 mil acessos. Olha, eu estou pegando aqui, já teve 51 mil acessos, que ele já começou, já foram apresentadas 324 propostas, 4.482 votos já aconteceu e tem mais de 393 comentários. Com dados, as pessoas estão indo para a plataforma e demorando lá, às vezes de 6 a 7 minutos. Então significa dizer que as pessoas estão interagindo, estão participando, estão construindo. Ô ministro, quando a pessoa decide, ajuda a decidir, ajuda a opinar, ela também fiscaliza mais, né? Porque ela quer ver a resposta daquilo ali, né? Com certeza, Vanessa, a participação social é fundamental para um país. Nós vivemos uma quadra onde a extrema-direita tem avançado muito no mundo e tem enfrentado os valores civilizatórios da humanidade, como a democracia. E a democracia, ela tem dois eixos que são fundamentais: a democracia representativa, onde o povo elege os seus representantes, e a democracia direta, é onde o povo participa diretamente da construção das políticas públicas do seu município, do seu estado, do seu país. Então essas duas coisas precisam ser fortalecidas, e é isso que nós estamos fazendo no governo do presidente Lula. Eu só queria dizer que das propostas mais voltadas, para ver se as pessoas se animam aí, biodiversidade, proteção e restauração florestal, tem 56%, gestão de risco e desastres, 30%, resíduos e economia circular, que é tema do que nós fizemos ontem no Brasil, 25%, educação e conhecimento científico, 24%, e energia, 22%. Os eixos da saúde, do emprego, das mulheres, da igualdade racial, do enfrentamento ao racismo, dos povos e comunidades tradicionais, mineração, indústria, oceanos, zonas costeiras, além da governança, precisam. A turma que debate isso, que está construindo no dia disso aí, precisa entrar lá e participar para ficar no nível das outras que já estão bastante adiantado o debate. Pois é, eu vi aqui que a votação para o Plano Clima deve encerrar no dia 5 de agosto. Então vamos reforçar o endereço da plataforma, ministro? É do Brasil Participativo. Você entra no site do governo, vai lá, Brasil Participativo, é super fácil, está lá, é autoexplicativo. E vai lá no Plano Clima Participativo e mande ver. Coloque suas propostas, escolha o que é que você acha importante, participe, ajude ao presidente Lula construir a política nacional de combate às mudanças climáticas e, consequentemente, combate às tragédias ambientais que estão acontecendo no Brasil. Eu vou falar rapidamente, brasilparticipativo.presidência.gov.br.
Estou com as informações daqui da minha editora-chefe. Então vocês já estão antenados e ligados. É isso aí. Estamos aqui entrevistando hoje o ministro Márcio Macedo, ele que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no programa Bom Dia, Ministro. Vamos seguir, ministro. Vamos agora aqui mesmo para o nosso parceiro, a Rádio Nacional de Brasília, com o lendário Walter Lima. É com você, Walter Lima. Bom dia. Olá, Vanessa, muito bom dia também para você. Bom dia, ministro. Estamos aqui na Rádio Nacional e junto também Rádio Nacional da Amazônia, como também Rádio Nacional do Alto Solimões e ainda as emissoras que são parceiras aqui do programa Revista Brasil. Muito bom dia para o senhor, ministro. E eu já entro nessa questão e perguntando ao senhor, o que é o G20 social, ministro? Sabemos que a proposta é brasileira, que prontamente foi aceita pelos membros do G20, ou seja, uma iniciativa inédita, criada pelo presidente Lula e também pelo senhor. Propositura que terá seu ponto alto no encontro de cúpula em novembro no Rio de Janeiro, que inclusive antecede o encontro de chefes de Estado. G20 social, ministro, qual o impacto esperado? Bom dia, Walter Lima, bom dia a todos que fazem a Rádio Nacional de Brasília, de Amazonas e do Alto Solimões. É uma alegria falar com todos vocês do Cerrado Brasileiro e da Floresta Amazônia. É uma alegria grande dialogar com o Centro-Oeste, com o Norte do nosso país, com o Centro e Norte do país. Eu quero dizer a vocês que o G20 é uma criação inédita do Brasil, da presidência brasileira do G20 e do presidente Lula. Ele é o autor dessa proposta inédita que nós estamos construindo. O Walter, o presidente Lula voltou a governar o Brasil e trouxe de volta a participação social. Nós desobstruímos todos os canais de participação que foram destruídos, obstruídos, entupidos e renegados no governo anterior. O governo passado, que eu não gosto nem de falar o nome do inominável, foi muito duro com a democracia brasileira. Então nós resgatamos as conferências que foram canceladas, nós resgatamos os conselhos que foram cassados, nós criamos o PPA participativo, nós criamos o Conselho de Participação Social para assessorar o presidente da República nos grandes temas nacional, nós criamos o Interconselhos, formando com todas as entidades representativas nacionais do nosso país. Nós restabelecemos o diálogo com a sociedade brasileira, com mesas de negociação, com mesas de diálogos. E o presidente também fez isso nos organismos internacionais que ele está presidindo ao longo desse ano. Assim fez com a CELAC, quando nós reativamos a CELAC social e a presença dos movimentos sindicais nos países que constroem a CELAC. Assim ele fez na cúpula dos chefes de estados da Amazônia. Nós criamos os diálogos amazônicos, que foram 34 mil pessoas participaram do debate dos países amazônicos e construíram uma proposta que hoje ajuda a nós do governo Lula a administrar e aos países amazônicos que tem relação direta com a floresta amazônica. Nós fizemos assim no Mercosul, fizemos o Mercosul social. E aí o G20, para quem está nos ouvindo agora, é a reunião das 20 economias mais potentes do mundo. Durante esse ano inteiro está sendo feito debates sobre economia e sobre geopolítica. O G20 tem duas trilhas, que são a econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a geopolítica, liderada pelo ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. O que é que o presidente fez? Na prática, ele criou uma terceira trilha, que é o G20 social, e determinou que eu e a Secretaria-Geral da Presidência nós coordenássemos esse processo do G20 social. O que significa dizer isso? É a trilha do povo.
é a sociedade civil organizada podendo participar do debate das 20 economias. Porque o que acontecia até o presente momento, até Lula chegar na presidência? O G20 se reunia com o povo distante. O máximo que você via eram as manifestações com um grau de distância grande, o povo se manifestando, querendo ser ouvido. O que é que o presidente Lula fez? Criou o G20 social e disse: eu quero que o povo discuta o que vai ser trabalhado pelos chefes de estados. Então, ele definiu 3 grandes eixos, que eu vou resumir aqui, que é combate à fome e às desigualdades, combate às mudanças climáticas e promoção das políticas de sustentabilidade e nova governança mundial. Porque combate à fome é uma razão de existência dele, é um compromisso inquebrantável que ele tem com o combate à fome no nosso país. E o combate às mudanças climáticas, que é um tema que nós já trabalhamos aqui, de uma necessidade planetária. E é a necessidade de ter uma mudança na governança internacional. Ô Vanessa, a ONU e a forma como é discutida hoje foi uma decisão do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá o mundo mudou muito. Países que eram importantes perderam de importância, países que não tinham importância político-econômica ganharam de importância, o mundo mudou, as relações sociais mudaram, o mundo do trabalho mudou, as relações diplomáticas mudaram. Então é necessário que haja uma nova discussão sobre isso. Acho que é justo o Brasil ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que outros países também podem ter. Isso precisa ser discutido. Então, esse vai ser o tema do G20. Então, nós vamos discutir isso com o povo também. Sabe por quê? Porque essas economias discutem coisas para serem direcionadas para a população e a população não participa. Sem consultar a população. Quem vai ser atingido pelas políticas que serão definidas não tem direito a participar. Então, o que é que o presidente fez? Isso aí é uma inversão de valores. É uma inversão de prioridades. É dizer o seguinte: o povo precisa participar das políticas que vão atingir a eles. Então nós estamos construindo isso. Já está acontecendo desde o início do ano uma série de debates. Tem 13 grupos de engajamentos que já existiam, mas que eram estanques. Nós chamamos para dentro do G20 social, estimulamos a participação da sociedade civil organizada e esses grupos estão fazendo o seu debate nesses 3 temas, que vai juventude, mulheres, startups, tribunais de contas, parlamentos, então empresários, é uma série de grupos de engajamento chamados que estão discutindo esses 3 temas e obviamente que temas que têm afinidade com cada área de atuação. E nós também estamos estimulando os chamados debates autogestionados. Nós queremos e gostaríamos que a sociedade civil organizada do Brasil e dos países das 20 economias possam discutir esses temas e a gente poder culminar com a cúpula social. Nós vamos fazer 14, 15 e 16 de novembro, nós vamos fazer a cúpula social no Rio de Janeiro, que antecede a cúpula dos chefes de estados. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente possa lá ter um ambiente, uma cidade de discussão sobre isso, com apresentações artísticas, com discussões políticas, com feiras, com exposições literárias e com o calendário de debate político. Então tem o quê? Os grupos de engajamento que vão debater e as plenárias autogestionadas. E no último dia nós vamos fazer as plenárias finais e um documento que está sendo já construído, discutido agora, que a nossa intenção é que ele possa chegar lá com o máximo de consensos possíveis, para que esse documento possa compor as deliberações da sociedade civil, seja nos grupos de engajamento, seja no seu debate autogestionado, para que a gente possa entregar ao presidente Lula e que possa ter um momento, nós estamos negociando, o Itamaraty e nós com os 20 países, para que possa ter um momento que vai ser inédito também, como foi nos diálogos amazônicos, que a sociedade civil possa apresentar aos chefes de estados as propostas que a sociedade civil, acha que são importantes para serem implementadas pelos estados
que formam o G20, o Brasil e mais os outros 19. Eu acho que esse é um momento muito rico e único na história da humanidade. Então eu espero muito que isso aconteça com muito debate, com livre participação da sociedade. Nós não temos nenhuma intenção de monitorar nem tutelar nenhum debate. Nós queremos que o debate seja livre, seja soberano. Nós queremos dar método para que a sociedade possa ser ouvida, como nós fizemos nos diálogos da Amazônia. Aí vamos contratar a universidade que possa trabalhar o método de como preparar o documento. O conteúdo quem faz é a sociedade, quem faz é o povo, para que possa ser entregue e que isso seja um grande legado que o Brasil possa deixar para o G20 e para a humanidade, que é a participação do povo nas decisões das 20 economias do mundo. Como eu gosto sempre de falar, é o povo colocando as suas impressões digitais nas políticas públicas, nas 20 economias mais poderosas do mundo. É isso aí, o Brasil inovando nesse G20 vai dar o que falar, né, ministro? Vamos seguir então. Já tá dando. Vamos seguir então, que a gente tem muita participação e pouco tempo. O tempo passa rápido. Vamos para a Rádio FM O Tempo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem faz a pergunta é Manuel Marçal. Bom dia, Manuel. Muito bom dia também ao ministro Márcio Macedo. Ministro, ontem eu estava no Palácio do Planalto fazendo a cobertura do programa que vocês lançaram para os catadores, e logo no início ali, né, na fala do presidente Lula, uma cena me chamou a atenção. Normalmente o presidente Lula, no lançamento dos programas, ele sempre, às vezes, né, faz um elogio ali para os seus auxiliares, para os seus ministros, mas ontem chamou a atenção da gente que faz a cobertura do Palácio do Planalto, o puxão de orelha que o presidente Lula deu no senhor. Falou que você tem que ter responsabilização sobre o CIESE para fazer todo esse acompanhamento de entrega desses 425 milhões de reais que foram anunciados aí para o programa, né, para os catadores e para as cooperativas. Na coletiva de imprensa, logo em seguida, né, o senhor desconversou, falou que o presidente Lula sempre faz essas cobranças, né, para que os ministros façam esse acompanhamento de entrega. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor considera que o presidente Lula esteja satisfeito com o trabalho do senhor? E outra, quando a gente ouve, né, lideranças de movimentos sociais, o que a gente aqui da reportagem apura e escuta é que parece que existe essa dificuldade de deixar concreto a representação, né, que falta às vezes essa concretização, que não seja apenas participar desses fóruns, né, desses eventos. E o governo, inclusive, né, nessa linha, montou essa estrutura de participação social no governo, mas não consegue implementar a participação social e os processos de participação social nos demais ministérios. E eu queria ouvir do senhor o seguinte: como é que tem sido feito esse trabalho, né, com os demais ministérios para que, de fato, essas consultas públicas e a participação social nos demais ministérios sejam respeitadas e sejam realizadas? E se isso é uma dificuldade? Eu quero cumprimentar Manuel Marçal, abraçar todos que fazem a Rádio Tempo, cumprimentar todos os amigos e amigas de Belo Horizonte. É uma alegria grande falar com BH e com Minas. Você sabe que eu tenho raízes em Minas também. A minha esposa é mineira, de Teófilo Otoni, e eu frequento Minas ao longo desses 20 anos com grande periodicidade. Gosto muito do estado de Minas Gerais. Tenho 2 irmãos que estudaram em Minas, em Viçosa, então quero abraçar todos os mineiros e mineiras, dizer da importância que Minas tem para o Brasil. Ô Marçal, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Cada um tem a sua leitura e o seu ponto de vista. É por isso que nós lutamos tanto para ter democracia e para ter liberdade de imprensa. Eu sei que vocês foram, nos últimos 4 anos, muito atacados pelo governo anterior, foram muito discriminados e muito atingidos pela política antidemocrática do governo anterior. No governo do Lula é diferente. A imprensa é livre, soberana, pode fazer crítica, pode fazer comentário, e isso nos ajuda a fazer correções de rumos. Eu queria dizer a você que depende do ponto de vista. Eu não vi como nenhuma bronca. Muito pelo contrário, eu vi o presidente, e eu quero agradecer a ele de público, inclusive, ele fortalecer
a minha coordenação desse processo em relação às políticas públicas para os catadores. Ele disse, olha, mas você tem que coordenar, tem que cobrar dos ministros, tem que monitorar para que os recursos possam chegar na ponta. Então, eu vi de forma muito diferente e, embora eu quero te dizer que o presidente também tem todo o direito de chamar a atenção dos seus auxiliares, eu vejo o ministro como auxiliar do presidente. O cargo, Marçal, é do presidente. O povo o outorgou por 4 anos pelas urnas. Então, ele tira e bota quem ele quiser, ele chama a atenção de quem ele quiser, ele pode fazer as correções de rumo que ele achar necessário. E todos nós que somos ministros temos que compreender isso. Então, para mim, isso está muito bem resolvido, não tem um menor problema em relação a isso. Mas não foi isso que aconteceu. É óbvio que, como a gente teve uma notícia extraordinária da pesquisa ontem, como a gente teve uma notícia dos maiores investimentos da história desse país para um setor tão importante como é a cadeia produtiva dos catadores e catadoras que estavam abandonados, destruídas pelo governo anterior. Então, as pessoas ficam procurando notícias que possam conflituar, que não possam só ser elogios e ser assim, a confirmação de 2 momentos importantes que aconteceu ontem. A pesquisa, que mostra a compreensão do povo brasileiro sobre o que o governo está fazendo, que mostra a aprovação do presidente Lula, que mostra que as políticas públicas que o governo está fazendo está chegando na ponta, que mostra o trabalho que o governo do presidente Lula está fazendo está sendo reconhecido pela sociedade. E ontem uma coisa em conteste, que é a retomada de políticas públicas para esses brasileiros e brasileiras que precisam da mão amiga do Estado. É o maior investimento da história do país para os catadores e catadoras. São 425 milhões que são feitos por vários ministérios, por os bancos públicos, que eu aqui já agradeci, coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu queria lhe dar uma informação também, Marçal, para você que é um cara bem informado, não passar informação que não esteja em sintonia com a realidade. Quando nós chegamos no governo, por determinação do presidente Lula, nós criamos o sistema de participação social. Então, todos os ministérios têm uma assessoria de participação social, que é uma porta aberta para a sociedade civil organizada sobre a nossa coordenação e o nosso diálogo permanente com os ministérios. E isso está funcionando. É óbvio que é algo novo, então é um processo em construção, mas os ministérios têm participado e têm aberto. Se você fizer um levantamento de como era o governo anterior na atenção aos movimentos sociais e à população e fizer agora, você vai ver o quanto tem de participação da sociedade no governo brasileiro. Falar muito genericamente de movimentos é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque se você fizer um pouquinho de pesquisa, querido, você vai ver que nós fizemos o PPA participativo, onde 84,5% do conteúdo do orçamento e do planejamento do país continental chamado Brasil vieram da plataforma do Brasil Participativo e das plenárias presenciais. Nós fizemos os diálogos amazônicos para produzir políticas públicas para os estados amazônicos e os países amazônicos. Nós recuperamos e restabelecemos todas as conferências nacionais do país. Nós reeditamos o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que foi cassado no primeiro dia do governo anterior, e que o presidente Lula, no seu primeiro dia de governo, restabeleceu a mesma diretoria que tinha sido cassada para cumprir o seu mandato legítimo. Nós estabelecemos mesas de diálogos com todos os movimentos e temas cruciais para o país. Criamos o Conselho de Participação Social com a presença de todas as entidades e todos os movimentos do país. Está tendo reunião nesse momento. Ontem teve um belo debate sobre democracia e sobre participação da sociedade, sobre economia. Foram criados 5 câmaras de trabalho, 5 grupos de trabalho, câmaras técnicas, para produzir políticas públicas para a luz da participação social
e da sociedade civil para assessorar o presidente da República a tomar as decisões. Nós estamos agora fazendo o Plano Clima Participativo, então é um processo intenso de participação da sociedade. É óbvio que nós queremos que amplie muito mais e vamos trabalhar muito mais. Ô Marçal, você é um pouco mais jovem que eu, não muito, mas é um pouco mais jovem, mas eu fui líder estudantil no final da década de 80, fiz como líder estudantil a campanha do presidente Lula de 89, depois nos primeiros anos da década de 90, e nós tínhamos 3 grandes bandeiras, que era universidade pública gratuita e de qualidade, combate à fome e defesa da democracia. Eu não pensei, querido, que aos 53 anos de idade eu teria que continuar lutando pela democracia, pelo combate à fome. Porque o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. O presidente anterior colocou de novo o Brasil no mapa da fome. E nós chegamos, tinham 33 milhões de brasileiros e brasileiras famintos. As políticas públicas do presidente Lula, com a participação da sociedade, já retirou, nesse 1 ano e meio, 24,5 milhões de brasileiros da fome, e nós vamos atrás dos 8 milhões e meio de brasileiros que ainda estão passando fome para ter direito a ter 3 refeições diárias, pelo menos, que é um direito de qualquer ser humano no planeta Terra. Então, tudo isso é feito com a construção da participação social. Então, eu estou absolutamente tranquilo com isso, estou assim em paz, com a sensação de que estou cumprindo a minha missão, mas isso não quer dizer que a gente não precise melhorar. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe para melhorar isso que nós estamos fazendo. Tem uma equipe muito azeitada, muito compromissada, tem o respeito do presidente Lula, dos colegas ministros, que eu quero agradecer aqui a solidariedade de todos eles nessa política de participação social, que é um novo momento, é um novo modelo, é um novo resgate. Nós sabemos do refluxo que a democracia está passando no mundo, nós sabemos das dificuldades de mobilização que tem os movimentos hoje pelo cerco político que foi feito nos últimos 6 anos, pelo desmonte do movimento sindical que foi feito nos últimos 6 anos, pela agressão que foi feita aos movimentos, ao movimento sindical. Nós estamos resgatando tudo isso. É óbvio que, com certeza, tem falhas que precisam ser corrigidas, tem muita coisa por fazer. Isso nós vamos fazer e estamos trabalhando com muito afinco nesse sentido. Você é nosso convidado, você combine com Giovana para ir lá, eu posso botar a equipe para lhe apresentar tudo que a gente está fazendo. Como você é um cara muito bem informado e gosta de participar dos debates nacionais, nós temos a boa vontade de lhe apresentar todos os nossos projetos. Eu tenho certeza que você, daqui a algum tempo, vai fazer um elogio muito bacana à equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Um forte abraço, querido. Obrigado. Vamos seguir em frente, porque temos 15 minutos e ainda tem pelo menos 3 rádios querendo perguntar para o senhor, ministro. Vamos lá, então. Vamos agora para o Rio de Janeiro, Rádio Antena Esportiva. Quem pergunta é Gabriela Shine. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro Márcio Macedo. Ontem, no anúncio do presidente Lula sobre a retomada do programa Cataforte, houve uma cobrança destinada ao senhor sobre a criação de uma comissão para acompanhar a execução dos projetos e garantir que o dinheiro fique a quem precisa. Como o ministro entende e acha correto administrar essa comissão de forma efetiva e transparente para os cidadãos? Eu quero abraçar a querida Gabriela Chaim, que representa a Rádio Antena Esportiva do Rio de Janeiro. Eu acabei de responder essa pergunta, mas em respeito a você e aos ouvintes e aqueles que estão nos vendo, eu vou repetir algumas coisas muito brevemente. O presidente tem todo o direito de fazer qualquer tipo de cobrança aos seus auxiliares, aos seus ministros. Eu vejo ministros como auxiliares do presidente. O cargo é do presidente que o povo lhe deu durante 4 anos pelo voto soberano das urnas. Então, isso é natural que ele possa chamar atenção, possa cobrar e possa determinar o que os ministros têm que fazer. Eu não vi dessa forma. Ele tem feito o contrário.
eu fiquei muito feliz e muito agradecido ao presidente por ele fortalecer a minha liderança na condução do CIISC e desse conselho. Eu presido o conselho, é formado por representantes dos ministérios técnicos. O presidente deu ontem uma ideia boa, que é de chamar os ministros a participarem. Nós vamos convocar e convidar os ministros a participarem desse processo para a gente monitorar. Ele está absolutamente correto, são 425 milhões de investimentos, os mais altos investimentos feitos na história do Brasil para esse setor, que é fundamental para salvar a vida das pessoas que estão passando necessidade. Então, esses recursos precisam ser monitorados, precisam ser acompanhados para que vire realidade. E ele está correto, e nós vamos fazer isso. Nós vamos acompanhar, vamos ligar cotidianamente para os bancos, para os ministérios, como nós fizemos na construção desse processo. Foi um processo construído a várias mãos, as mãos do governo, com os bancos públicos e os ministérios envolvidos, e as mãos da sociedade através das cooperativas dos catadores. Então, eu vejo isso como um processo natural, e é o estilo do presidente. Ele é muito transparente, ele coloca as coisas públicas de forma muito transparente. Eu acho isso muito bom. Eu não tenho nenhum problema de tratar com a verdade, de tratar com os desafios que nós temos. Então, ao contrário, ontem eu fiquei muito feliz com a força que o presidente deu, com o empoderamento que o presidente me deu ontem para poder conduzir esse processo, e o que nós fizemos ontem, que foi algo extraordinário, se transformar em prática na vida das pessoas. Quero só dizer que ontem nós fizemos uma coisa que foi diferente. Não teve a assinatura ontem, teve a do decreto da Lei Rouanet dos catadores, que era o presidente que tinha assinado. Teve anúncios. Por quê? Porque nós já fizemos todas as assinaturas anteriores, os editais já estão na rua, a chamada pública está na rua, os projetos já estão andando, para que possa ser de forma mais rápida possível chegar até os catadores e catadoras no Brasil afora. É isso, vamos seguir em frente, vamos lá para sua terrinha, ministro. Vamos lá. Sergipe, Aracaju, Rádio Fã FM, quem pergunta é Larissa Gaudêncio, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia ao ministro Márcio Macedo, é uma honra estar aqui participando com vocês. Ministro, eu queria mencionar um ponto que o senhor acabou de falar. Entre as medidas anunciadas ontem, está o decreto de regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, popularmente aí apelidada de Lei Rouanet dos Catadores. Eu queria saber como é que o Comitê Interministerial vai atuar, ou pretende atuar, para operacionalizar esse mecanismo e fazer essa interlocução na ponta com os estados e municípios para efetivar esses incentivos fiscais e esses benefícios para esses projetos, que impulsionem a cadeia produtiva de reciclagem, principalmente nesse momento que a gente vive de retomar a dignidade dos catadores e desativar, fazer esse processo de desativação dos lixões. Olá, Larissa, eu quero lhe abraçar, te cumprimentar, minha conterrânea sergipana aí, quero abraçar todos que fazem a Rádio Fã, cumprimentar Narciso, cumprimentar Miro, Sandro, abraçar todos que fazem o sistema aí de rádio e de internet da Fã FM, desejar a todos os sergipanas assim, saúde, paz, que Deus abençoe os lares da minha terra, dizer da minha alegria de estar aqui também no governo federal, ajudando o presidente Lula a mudar o Brasil, a transformar a vida das pessoas para melhor, e também ajudar o meu estado a poder contribuir com o desenvolvimento, com obras, com ações para o estado de Sergipe. Eu quero dizer da minha alegria de me dirigir ao povo sergipano neste momento. Eu considero, Larissa, essa Lei Rouanet uma grande conquista do movimento dos catadores, e será uma revolução democrática de acesso a recursos dessa cadeia produtiva tão perseguida, tão sofrida e tão esquecida pelo governo anterior. Então, esse é um processo que está sendo liderado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ministra Marina Silva. Esse processo está sendo construído nos mesmos padrões da Lei Rouanet da Cultura. Então é muito importante que os estados se envolvam, que os municípios se envolvam e que a cadeia produtiva dos catadores como todas, as cooperativas organizadas, é um movimento muito organizado dos catadores, muito politizado, muita gente boa que lidera esse processo. Nós temos aqui ampliar, você tem em torno de 3 mil
cooperativos, tem que chegar a um número maior para poder fazer esse debate. Então, esse processo foi desencadeado a partir de ontem, esse sim o presidente assinou, e o ministro, tivemos uma reunião ontem, o Ministério do Meio Ambiente já deu as diretrizes da operacionalização dele, e nós vamos monitorar para que esse processo possa chegar ao universo que nós temos que perseguir para atingir os 800 mil catadores e catadoras e das cooperativas que representam esses catadores no Brasil inteiro. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, com a participação do ministro Márcio Macedo. Vamos seguir então adiante. Agora vamos para São Paulo, a Central de Notícias das Rádios Comunitárias. Quem vai fazer a pergunta é Rômulo Bonfim. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Sou Rômulo Bonfim, da Central de Notícias das Rádios Comunitárias, represento o Fórum Democracia na Comunicação e mais de 34 rádios da capital. Ministro, como você já falou, o programa Cataforte já foi cancelado num governo anterior. E como é que o governo agora e você pretende garantir que numa próxima gestão de um próximo governo, esse programa não seja cancelado? Bom dia, Rômulo Bonfim, bom dia a todos que fazem a Central de Notícias da Rádio Comunitária de São Paulo, bom dia a todo o povo paulista, todo o povo paulistano. É uma alegria poder me dirigir ao povo de São Paulo, esse que é um estado muito significativo e importante para o desenvolvimento do nosso país. Eu queria dizer que eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia de vocês de botar nessa cadeia de rádio uma cadeia de rádios comunitárias. Isso é muito bacana, porque eu sei da importância das rádios comunitárias para a comunicação cidadã do nosso país. Então eu quero parabenizar a EBC, a SECOM, e parabenizar em seu nome, Rômulo, todas as rádios comunitárias que estão nos cobrindo nesse momento. Você falou uma coisa muito importante, porque construir é muito difícil, destruir é mais fácil. Você vê, nós construímos um leque de políticas públicas nos 2 anos do governo do presidente Lula, e teve sequência nos governos da presidenta Dilma, e foi desmontado e destruído em 6 anos, sobretudo nos últimos 4 anos. Nós estamos agora nessa maratona de 1 ano e meio para botar de pé todos os programas sociais de proteção à pessoa humana que tinham sido destruídos, e abrindo um novo ciclo do PAC para desenvolvimento, para infraestrutura, um investimento maciço na educação, na saúde, em rodovias, em ferrovias, para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda e o dinheiro circular no povo para gerar bem-estar para a sociedade. Mas, como você disse, o Cataforte foi desmontado e os catadores ficaram à mercê da sorte. O governo, os recursos que tinham destinado às cooperativas foram todos para as startups, e a política tributária e fiscal foram todas para beneficiar as importações e as grandes empresas que tinham interesse nesse processo. Não foi feito nada que pudesse proteger a cadeia produtiva dos catadores e catadoras, da reciclagem, de materiais reciclados do nosso país. Então, a nossa ideia agora, e esse edital do Cataforte, Romulo, ele tem uma diferença em relação ao anterior, que o anterior tinha um foco muito em custeio das cooperativas. Esse tem custeios e tem, sobretudo, investimentos para fortalecer a cadeia produtiva, em equipamentos, em veículos, em prensas, incentivos, para que possa ser sólido, para que possa voltar a ser uma realidade agora e que possa ser perene. Então, o nosso objetivo é que o Cataforte se raize de tal forma que ele possa continuar além do nosso governo, além desse governo, que ele possa virar uma realidade definitiva na vida dos catadores e catadoras e na vida da cadeia produtiva da reciclagem, do materiais de reciclagem no nosso país. É isso, este é o programa Bom Dia Ministro. Ministro, infelizmente, nosso tempo passa voando, mas a gente deixa aí alguns minutinhos para suas considerações finais. Olha, Vanessa, eu quero agradecer a oportunidade que você, toda a equipe da EBC,
da EBC e da SECOM é me dar de conversar com o Brasil, de me dirigir aos brasileiros e brasileiras e poder falar um pouco do que o governo do presidente Lula está fazendo, do que nós estamos fazendo na Secretaria-Geral da Presidência, do processo de construção e consolidação desse novo momento da participação social no nosso país. Nós estamos há 1 ano e 6 meses, de muito trabalho intenso para a recuperação da participação social, da participação do povo nas decisões do nosso país, no processo de aprofundamento dos equipamentos democráticos da nossa nação, de restabelecer as relações federativas entre Brasil, estados e municípios, de trabalhar para que os estados e municípios também possam incorporar a participação social nas suas políticas públicas e dizer aos brasileiros e brasileiras que de nós, do governo do presidente Lula, vocês podem ter certeza que é muito trabalho, muita dedicação para a gente mudar a vida das pessoas para melhor, poder gerar emprego, gerar renda, desenvolver o nosso país e o nosso país voltar a ser o que sempre foi, um país ordeiro, trabalhador e caminhando para ser uma potência no mundo e ser um país com índice de desenvolvimento humano bastante satisfatório. Então, obrigado pela oportunidade de conversar com os brasileiros e brasileiras, desejar a todos um final de semana de muita paz e que Deus abençoe os lares do nosso país. É isso, o programa chegou ao fim. A gente agradece a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Obrigada, ministro Márcio Macedo, pela gentileza da entrevista. E eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade, hein? Estou aqui, é só convidar que eu estou aqui para vir. Excelente! Com os trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos, esse foi o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br. Eu sou Vanessa Leda, fico por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!